Todo mundo fala sobre acreditar nos nossos sonhos. Eu já falei demais isso. Acredite nos teus sonhos, ou para mim mesma, Georgia, tu tem que acreditar no teu sonho. Mas pouca gente fala sobre o que é acreditar de fato. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Tu Pode. Vamos falar sobre sonhos. O Tu Pode nasceu com essa intencionalidade da gente trazer aqui alguns assuntos, abranger diversos assuntos, para que a gente se motive, se inspire, na verdade, e aprenda a se motivar, porque a motivação é uma portinha que só abre internamente, então só eu posso abrir a minha portinha da motivação e só você pode abrir a sua. Tá tudo certo a gente falar, nossa, tu me motivou demais. Muito bom isso, porque são repertórios de motivação que a gente vai guardando. E o que eu quero trazer aqui hoje é um dos focos que eu vou estar sempre falando isso nos episódios. Acredite em você, acredite nos teus sonhos. Mas o que é acreditar de fato? Ficar sentado, sonhando, imaginando, deixando a imaginação fluir. Isso não é acreditar. Quando a gente acredita no nosso sonho, a gente se move a favor dele. A gente faz alguma coisa para realizar. A gente se empolga com essas ações de fazer esse sonho, de fabricar este sonho. Isso é acreditar, de fato. E como que você consegue ativar essa crença no seu próprio sonho de uma forma prática? Também eu não quero ficar nessa questão muito ilusória de só sentimento. Eu quero trazer para a parte prática. E isso me motiva demais. Sabe por que me motiva? Porque quando eu entendo que eu posso ativar uma ação ou ter atitudes que vão me aproximar do meu sonho, cara, isso faz com que ele seja muito mais palpável. E eu paro de ficar só imaginando. Porque se a gente depender da nossa emoção, da nossa imaginação, vão ter dias que nós vamos estar muito entusiasmados e a gente vai querer realizar esse sonho. E outros a gente vai querer ficar escondido dentro de casa, debaixo das cobertas. Mas quando a gente acredita no nosso sonho, a gente estipula uma rotina, a gente determina ações para alcançar esse sonho, para que um passinho por dia, 1% a cada dia, 10% a cada dia, a gente consiga estar mais perto da realização desse tal sonho, seja ele qual for. Uma viagem, um carro novo, uma vida melhor para alguém que você ama, para você, para sua família, uma rotina mais saudável, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Isso, eu acho que tudo que eu citei aqui são sonhos de todos nós. Mas como é a rotina de sucesso para cada um de nós é particular, é de forma individual. O sucesso para mim pode ser determinado por algum alcance na vida profissional. E para você pode ser outro tipo de alcance. O meu sucesso pode ser conseguir colocar minha empresa cada vez com mais força no digital. Para você pode ser trazer os clientes para dentro da sua loja. Eu não deixo de acreditar, gente, por mais que eu esteja aqui no digital, na presença física. Por isso, inclusive, que eu tenho a agência física, a nossa fábrica de marcas, e tem que pagar aluguel, água, luz, condomínio, internet. É um lugar que ele tem, né, que ter a minha atenção por questões, inclusive financeiras. Então, eu acredito muito no ambiente físico, na humanização, na força que a gente faz no offline. Eu acredito muito no orgânico. Eu relaciono demais a minha vida, como eu enxergo a minha vida e os meus negócios, com a construção da natureza. Por exemplo, uma árvore, quanto tempo ela demora para brotar, crescer e dar frutos, aquelas que são frutíferas. Eu me inspiro muito nisso e pensar nisso acalma muito a questão da ansiedade por ver o meu sonho já acontecido, por viver o sonho. E muitas vezes também eu já quis tanto uma coisa que quando eu chego lá, eu nem sei o que fazer direito. E o que me fez viver de fato aquele sonho foi tudo que eu passei
na construção dele. Então, o que eu quero trazer hoje aqui são pontos práticos para que você entenda como tirar o seu sonho da sua cabeça e do seu coração e colocar ele aí ao redor da sua vida, fazer com que o seu sonho vire um cenário real. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que existe uma diferença muito grande em desejar uma vida diferente, em sonhar com algo e construir aquilo e fabricar de fato, como eu gosto de falar. Por que é fábrica de marcas? Porque eu gosto dessa... Quando a gente fala fábrica, na minha cabeça, sabe o que vem? Aquela linha de produção bem perfeitinha. Cada parte da produção tem pessoas específicas trabalhando ali. Essa visão que eu tenho da construção dos nossos sonhos, da fabricação de uma marca, inclusive de uma marca pessoal, da minha marca pessoal, assim como da minha agência, que daí é a minha marca corporativa, institucional, enfim. Então a gente precisa entender que se eu só desejar e ficar desejando e esperando que aconteça, esperando uma oportunidade, esperando alguém me dar uma palavra de motivação para que eu inicie, esperando artigos, seja lá, né, qual for o seu sonho, você espera o momento certo, o material certo para criar conteúdo, o melhor telefone do mundo. Eu comecei criando conteúdo com um telefonezinho bem capenga, que não tinha uma câmera muito bacana. E eu gostava disso? Confesso que não muito. Eu sonhava com um iPhone, com um telefone melhor, com uma câmera legal, porque eu sempre gostei demais de tirar foto, de registrar os momentos. Gente, eu tiro foto até de uma formiguinha no caminho. Eu gosto de guardar essas imagens que me lembram e que ativam a minha criatividade. Me lembram de momentos especiais e ativam a minha criatividade. Então, óbvio que eu gostaria de ter tido um telefone muito massa naquela época, mas eu contei para mim mesma a ideia de que eu não poderia esperar por ter um telefone legal para começar a gravar o conteúdo, porque eu não tinha dinheiro para comprar aquele telefone. E eu precisava me posicionar também no digital para expandir as vendas da minha mentoria na época, para que eu conseguisse um salário que se igualasse ao salário que eu ganhava por trabalhar para outros lugares. Então, assim, eu fui fazendo a transição para conseguir abrir a minha própria agência. Isso é assunto para outro episódio, mas se encaixa aqui no que eu quero trazer para vocês, nessa diferença entre desejar uma coisa e fabricar, construir essa coisa. Porque todo mundo tem sonho, todos nós temos sonhos, mas poucas pessoas têm uma rotina que impulsione a construção e a fabricação desses sonhos, que te leve cada dia mais para perto desse sonho, entende? Então não adianta a gente fazer meta, porque agora eu vou te falar uma coisa. A gente precisa tirar o sonho da cabeça e do coração e colocar em um papel. Folha, caneta, todo mundo tem. Pode ser um rascunho velho, pode ser um pedaço de papel higiênico, pode ser um guardanapo. Aonde você estiver ouvindo agora esse podcast, pega um papel e uma caneta e já vai escrevendo aí algumas coisas que você tirar desse podcast, desse episódio, de bacana, de legal, que vai te impulsionar, que vai te inspirar, tá bom? Que vai clarear a sua mente sobre isso. Então a gente, por muito tempo, descreveu metas em uma folha. A gente foi criando listas de coisas que a gente deseja. Por exemplo, eu quero ter uma vida ativa fisicamente, então eu quero treinar toda semana, eu quero um carro novo, eu quero me posicionar melhor na minha carreira, começar a criar conteúdo. Então a gente faz uma lista de diversas coisas para várias áreas da nossa vida. Eu quero ter mais tempo com meu marido, com meu noivo, com os meus filhos, com os meus pais. Eu quero treinar melhor, me alimentar melhor, beber mais água. Eu quero ter um tempo para estudar. Eu estou com dificuldade financeira, então eu deveria dedicar um tempo de estudo para isso. Então a gente faz uma listona do que a gente deseja. Por muitos e muitos e muitos anos eu fiz isso. Listas para diversas áreas. Até que um momento eu comecei a dividir.
Área saúde, eu escrevia. O que eu preciso para melhorar minha saúde física e mental. Depois eu escrevia profissional, financeiro. Eu fui dividindo por áreas. Ainda assim, eram só listas. Porque escrever meta em formato de lista, não nos ajuda a realizar essas metas, a alcançar essas metas, a realizar esses sonhos que estão descritos dentro dessas metas. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos organizar a nossa rotina. Você precisa pegar uma folha, dividir ela como uma agenda. E por que folha, papel, caneta? Eu não estou dizendo para você ir para o Notion, aquele aplicativo de organização, não estou falando para você ir para o Trello, não estou falando para você ir para a agenda do Google, não estou falando para você anotar no bloco de notas do seu celular. Sabe por quê? Porque ali entra em um mundo paralelo e você pode esquecer disso e deixar lá. Você precisa anotar, precisa ser uma ação. Começa aqui a nossa ativação prática. Escrever já é comprovado cientificamente, que você pode escrever até os seus sentimentos, caso você esteja muito confuso, acelerado. Se você escrever ali tudo que você está sentindo, o que você gostaria de falar para todo mundo que vem na sua cabeça, você não precisa entregar essa escrita para ninguém. Mas isso pode desopilar a sua mente. Então, também isso funciona na hora de nós definirmos as estratégias para colocar as nossas metas em uma rotina, em uma agenda, para que sim, um dia de cada vez não vai ser só mais um dia. Cada dia que você vive com essa rotina organizada, você vai ter certeza que você fez o melhor que você podia naquele dia em prol do seu sonho. Então você plantou mais um pouquinho. E esses movimentos, de forma acumulada, eles vão te levando rumo ao teu sonho. Você dando um passinho por vez, você consegue fazer uma trilha de quilômetros de distância. Mas é um passinho por vez. Porque fazer uma trilha é muito mais, você adquire muito mais experiência de vida, de mente, do que se você fosse com algum veículo até o local mais lindo do mundo. Te falo isso por experiência própria. Porque se a gente for de carro até a beira de um cânion, obviamente que a gente vai apreciar e vai ser... Às vezes a gente até se escandaliza com aquela vista magnífica, com a altura daquela montanha. Quando a gente olha para baixo e vê aquele vale imenso e olha para o final do horizonte e percebe que ele não tem um final exatamente. Isso é encantador. Mas quando você trilha um caminho para chegar nesse lugar, a adrenalina do momento é surreal e ela é muito maior. Aquele gostinho de eu cheguei até aqui com as minhas próprias pernas. Isso é incrível. Então eu trouxe essa analogia da trilha para que você entenda que o caminho percorrido é que vai fazer o tamanho da beleza do seu sonho quando você conquistar ele. Por isso que tem muita gente conquistando coisas fáceis e por muito tempo eu ouvi essa crença, que foi uma crença paralisante e limitante, de que tudo que a gente conquista fácil, a gente perde fácil. E não é bem assim. Não é sobre as coisas serem fáceis, sobre a vida ser gostosa, sobre a vida ser macia, sobre a vida ser alegre. Não é sobre isso. Hoje eu entendo que as coisas que vêm fácil, elas são coisas não tão importantes para nós. Simples assim. Tudo aquilo que é importante, que vai nos levar, quando é uma conquista grande de vida, uma mudança grande de vida, isso requer tempo. E hoje em dia, nessa sociedade acelerada, onde a gente ouve áudios no ×2, onde os primeiros 3 segundos de um vídeo tem que ser o impacto oficial daquele vídeo inteiro, olha o que a gente está fazendo com o nosso tempo e com a nossa mente. E eu ouvi uma neurocientista falando esses dias que para a próxima geração vai ser ainda mais difícil de separar o que é inteligência artificial e mundo digital da sua própria realidade. E isso, por um lado, é perigoso, não
né, deixando tudo monstruoso, ai, porque inteligência artificial e o mundo digital é terrível. Não, gente. Eles são ferramentas muito importantes para nós, seres humanos. Mas a gente precisa utilizar a nossa massa cinzenta que está aqui na nossa cabecinha, que é o nosso cérebro, o nosso poder de pensamento, que é isso que eu quero ativar em você. Aqui no Tu Pode é isso, ativar o teu poder de acreditar que tu pode realizar o teu sonho. Então o que tu faz primeiro? Entende que acreditar, quando tu acredita no teu sonho, tu te move a favor dele. Tu vai pagar o preço. Então o que é pagar o preço para realizar esse sonho? Eu vou começar a entender o que eu preciso fazer. E quando eu acredito e listo o que eu preciso fazer, já vou dizer o que você pode listar. A gente muda uma coisa muito importante na nossa cabeça. Enquanto ele é só uma emoção, só um desejo, a gente pensa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? A gente olha para a nossa atualidade. Você olha para as suas finanças, você olha para as suas emoções, para as pessoas que você tem ao redor e muitas vezes você pensa, é impossível isso. Hoje pode ser ainda inalcançável, mas nada é impossível para você que acredita no seu sonho. E quando você diz assim, não, eu acredito, eu vou pagar o preço. Essa pergunta de e se der certo muda para o que eu preciso fazer para chegar lá. Então é isso. A gente para de duvidar, de achar que vai vir alguma coisa mágica e vai realizar todo o nosso processo, todo o processo do nosso sonho pela gente. Então, os milagres, inclusive, quando a gente fala sobre isso, eu já vi muita gente falando que o milagre não vem sozinho, ele te encontra no meio do caminho. A sorte, ela ataca quem está se movimentando, ela te encontra no meio do caminho. Então é isso, são movimentos. Quando você se move, você vai encontrando novas oportunidades, tu vai quebrando os paradigmas, crenças limitantes, você vai conversando com pessoas que estão alinhadas com esse sonho e isso vai te fortalecendo cada dia mais. Então, eu gosto de comparar com uma viagem, tá? Se tu vai para um lugar de frio, tu vai fazer uma mala específica. Agora, se tu vai para a praia, para um lugar muito quente, tu vai fazer outra mala. Então é isso, para cada sonho que você vai realizar, você vai precisar de uma bagagem específica, porque é uma viagem que você vai fazer e essa viagem precisa de tempo, precisa da sua saúde, precisa de insumos, você vai precisar de muita coisa aí. Os insumos são materiais mesmo que você vai precisar. Você precisa conhecer quais são as adversidades do caminho, pelo menos imaginá-las. Então você vai escrever aí que você quer empreender, que você quer ser uma marca de sucesso. O que você precisa hoje? Quando eu comecei a empreender, eu anotei ali que eu precisava entender mais sobre marcas, sobre como estabelecer o diferencial de uma marca, o que era posicionamento de verdade. Eu comecei a entender que eu precisava me especializar em uma dessas áreas porque o marketing de conteúdo é muito amplo. Eu precisava focar em uma das áreas para dominar ela de uma forma que fosse acima da média. Eu escolhi o branding, tanto o personal branding quanto o branding institucional, que foi aí que eu desenvolvi o método da minha mentoria, que eu chamo carinhosamente de DigiBranding, que é onde a gente descobre os poderes da sua digital, da sua autenticidade através de todo o caminho que você já percorreu até aqui. Não tem nada na sua vida que vai parar na lata do lixo. Muitas vezes e por muito tempo tiveram coisas que eu passei que foram tão difíceis que eu queria que elas simplesmente virassem pó, se explodissem. Eu pensava assim, nossa, isso não serviu de nada para mim. Sério, eu não precisava ter passado por esse sofrimento. Mas depois de alguns anos de tratar isso, de entender, de muita terapia. Ai, minha terapeuta, Claudinha, mil beijos, se ela assistir esse episódio. É muito importante a gente falar sobre isso também, porque a terapia é um lugar incrível de autoconhecimento. E eu super indico. Então, essa questão de nós nos conhecermos e entendermos que sim, aqueles momentos foram difíceis, ok, mas que eles formaram alguma coisa dentro da gente. E
essa é a mentalidade que eu quero levar para minha vida. Pensar que aquilo que acontece de adversidade na minha vida, se ela veio para alguma coisa, se só foi para me machucar, meu Deus, que insignificância, né? Então ela vem também para nos ensinar. Aí eu comecei a olhar diferente para esses pontos, tá? A gente precisa, pelo menos, tentar analisar quais são as dificuldades. Quais eram as minhas dificuldades na época, tá? Estrutural era, eu não tenho espaço para atender os meus clientes. E o que eu fiz na época? Eu não posso alugar um espaço, eu não posso montar uma agência ainda. Então eu vou atender essas pessoas em um café. Eu preciso de um lugar que seja um ambiente acolhedor. Eu comecei a imaginar como que eu queria o ambiente para atender. As minhas primeiras mentoradas, comenta embaixo se tu é minha primeira mentorada, se tu fez mentoria no café comigo. A minha mentoria de marca pessoal tem 5 encontros de 2 horas. E eu fazia essas mentorias em cafés aqui da minha cidade, levava meu computador e desenvolvia elas ali, no café. E escolhia cafés, obviamente, num lugar mais bonito, mais aconchegante, onde a gente conseguisse ter essas conversas mais profundas. E era muito incrível. Tanto é que aqui na agência a gente tem o primeiro espaço, que é o do café, simbolizando isso. Eu quis fazer um espaço para o café, não quis botar só um balcãozinho do café. Eu quis fazer o espaço do café, porque isso é um marco aqui para a nossa fábrica de marcas, porque foi onde eu comecei. Então, outra questão muito importante. Quando a gente define o que a gente precisa para realizar o nosso sonho, a gente começa a ficar ansioso, porque a gente quer, depois que eu defini, então, tá, eu já sei o que eu preciso de uma agência, eu preciso de um iPhone, eu preciso de roupas novas, eu preciso fazer o curso do fulano, do beltrano, do ciclano, a mentoria com não sei quem. A gente começa a entender o que seria bacana ter, o que valorizaria o nosso negócio, nosso trabalho, o que facilitaria a nossa vida, e corre o risco de ficar ansioso e querer aquilo para começar. Aí tá um erro horrível, uma cilada absurda que eu enfrentei. Eu tropecei nessa pedra. Misericórdia. Quando eu entendi tudo que eu queria, eu comecei a achar o que eu tinha insignificante, sem graça. E isso é muito perigoso, porque a gente começa a se desassociar da nossa construção, começa a se perder e se desprender do sentimento de gratidão, que é uma das maiores sementes para a prosperidade e para conquistar o seu sonho da vida. É a gratidão pelo que você já tem, pelo que você já conquistou, pelo caminho que você já percorreu. É muito lindo quando eu vejo as minhas mentoradas olhando para a vida delas assim, ó, no papel, porque eu faço literalmente um mapa com elas, uma linha do tempo da história delas. A gente mergulha na essência, no temperamento, na personalidade, nos arquétipos que se encaixam exatamente na marca pessoal delas. Então é incrível de se visualizar dessa forma e é muito diferente do que se visualizar só nos seus pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles vão também ser geridos pelas nossas emoções, e aí que mora o perigo. Então as nossas emoções precisam todas serem acolhidas, não tem nenhuma podre que não precisaria existir, todas elas têm uma função. Eu acredito muito nisso. Por exemplo, a raiva, ela é uma coisa que pede movimento. Então, ao invés da gente socar alguém, por que a gente não vai fazer uma atividade física, vai descontar essa raiva e essa adrenalina em um lugar de forma inteligente? Pensar mais antes de responder nesses momentos em que nós estamos embalados por essa emoção, que seria a raiva. Tô dando exemplos aqui para a gente conseguir internalizar bem, entender bem o que eu quero dizer para vocês hoje. Então, essa coisa que a gente pode cair na armadilha da ansiedade por não ter o que a gente já imaginou, é um perigo que pode acontecer com você. Talvez você esteja nessa fase, talvez não, talvez nunca aconteceu. Então já pensa aí, se nunca aconteceu, melhor. Se você está passando por isso, tá tudo bem, dá para reverter. E como reverter? Entender que, eu falei isso lá no primeiro episódio, que a gente às vezes se identifica com pessoas, seja na internet, na vida, enfim, admira essas pessoas, e começa a se comparar com elas. O nosso eu de agora com o eu dela de agora. E esquece que essa pessoa
teve um passado para chegar onde ela chegou. Talvez você vê um criador de conteúdo surreal, que você acha magnífico aqueles conteúdos dele, e você olha para si e pensa, meu Deus, eu não tenho essa dinâmica, essa desenvoltura, eu não sei falar desse jeito, blá, 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 não tenho tal telefone, não tenho tal roupa, um monte de desculpa esfarrapada para você não se arriscar, para você não colocar a sua cara a tapa também, porque gravar conteúdo é isso, é colocar o nosso rosto aí, em um lugar onde milhões de pessoas têm acesso ao mesmo tempo, na palma das suas mãos. Então é muito importante que a gente entenda que precisamos acreditar, desenhar esse mapa, escrever ali tudo o que a gente precisa para realizar o nosso sonho. Então, o que você tem hoje que te favorece realizar esse sonho? O que eu tinha para realizar o meu sonho de empreender? Eu tinha conhecimento, eu tinha didática, eu amo ensinar. Eu descobri, quando eu fui mentorada em personal branding, que eu tinha tanto esse amor por ensinar, quanto essa facilidade por esmiuçar assuntos mais complicados e difíceis, trazer eles para o palpável, para o real, para o visível, porque foi assim que eu curei a minha vida, que eu curei a minha vida. Foi assim que eu consegui enxergar uma luz no fim do túnel, sair de onde eu estava para estar onde eu estou hoje. E teve outra frase que eu escutei do Caio Carneiro, que também é um empresário que cria conteúdo na internet, um cara muito massa. Ele tem também podcast e ele falou assim, que era um vídeo que estavam gravando dele, inclusive. Ele falou que a gente não escolhe onde a gente nasce, as estruturas, a gente não escolhe. Mas quem nós nos tornamos é efeito das nossas escolhas diárias, das nossas rotinas, passo a passo. Então é importante que a gente entenda isso. Tem muita gente que se apoia na genética para dizer que é alto, baixo, gordo ou magro, com alguma doença, alguma patologia. Obviamente que a ciência fala, né, que existe isso, padrões genéticos, mas você sabia que eu vou chutar um negócio aqui que eu li há um tempo, mas na maioria dos casos, 3%, 5% são autoridade genética e os outros 95% são atitudes que a gente toma na nossa vida, que a gente toma na nossa vida adulta. Atitudes que a gente decide fazer diferente. Então, você não precisa odiar os seus pais ou, ai meu Deus, que horror, o lugar de onde eu vim. E eu também não estou menosprezando de onde eu vim. Mas a estrutura dos nossos pais, com certeza, são diferentes da nossa. As oportunidades que eles tiveram... O meu pai, para vocês terem uma noção, ele tem 77 anos. Então, ele viveu em uma época que era muito diferente da minha, das possibilidades que eu tenho hoje. Então, possivelmente, algumas coisas que ele fala ou que ele desacredita é porque ele teve essa formação e ele tem fundamentos na vida dele para falar o que ele está falando. Mas eu preciso analisar a minha vida hoje. O que eu tenho diferente do que ele tinha? O que eu tenho de novas possibilidades? Por exemplo, a internet. Eu posso estudar em um curso online, coisa que o meu pai não pôde, né? Então, na época dele, acho que era difícil até ir numa biblioteca, porque ele sempre fala que ia da colônia carregando os materiais da escola dentro de um saco plástico aqueles sacos mais grossos de arroz e açúcar. É disso que eu tô falando, tá? Então, a gente nasce com uma estrutura, com um ensino, e é nossa responsabilidade ter essa, literalmente, autorresponsabilidade de se desenvolver de acordo com aquilo que a gente deseja, tá? Então, essa maturidade vem durante a caminhada. Você vai começando a entender o que você precisa, você vai entender quais são as suas fraquezas. É muito importante que você abra os olhos e o coração para ver o que você tem de desconfigurado aí. Eu ia falar o que a gente tem de ruim, mas eu costumo dizer que nós somos perfeitos e perfeitas, maravilhosas. Tem nada de ruim aqui, só tem um monte de coisa desequilibrada, desajustada. Qualquer defeito ajustando esse defeito, pode se tornar algo muito poderoso. No outro episódio eu falei sobre perfeccionismo, que ele pode ser uma cilada absurda. Mas se a gente parar de dar bola para ele, a gente vai perceber que nós somos pessoas muito analíticas. Eu não vou tentar agradar o meu lado perfeccionista mais, mas eu vou dar uma atenção para ele quando eu quiser melhorar alguma coisa, inovar alguma coisa, deixar as coisas mais
bonitas, mais claras e diferentes. Eu vou equilibrando isso, entende? Então, a gente tem essa mania de menosprezar os começos, de menosprezar uma pedrinha por vez para construir aquele muro lindo, gigante. Então, nós temos que voltar a lembrar que nós somos pessoas humanas, ó, toque, real, carne e osso. O dia tem 24 horas. Todo mundo tá falando que tá tudo muito acelerado. Quando eu comecei a acampar, me retirar 3, 4 dias numa trilha, dormindo em barraca, eu comecei a perceber que o dia com 24 horas é longo e maravilhoso e pode ser muito bem aproveitado. Só que hoje a gente se enche de tanta coisa, tanta informação, tanto compromisso, e a gente, por muitas vezes, está cheio de compromisso do universo ao nosso redor, do universo ao qual a gente faz parte, mas não do universo que nós queremos criar para a gente mesma. Dos nossos sonhos individuais, únicos, aqueles sonhos bem intrínsecos do nosso coração. Se você quer ser mãe, se você quer morar em outro país, você quer fazer um intercâmbio, você quer empreender, você quer ter um espaço físico para atender os seus clientes. Aí quando você tem esse espaço físico, você compara ele com o do outro e começa a achar ele ruim. Os primeiros clientes, mas são só 2. Muda essa forma de pensar. São os meus primeiros 2 clientes, os meus primeiros frutos. É com eles que eu vou gerar outros e outros e outros frutos. Lembrando do exemplo da árvore lá do início, dentro do fruto tem sementes que você pode plantar e a partir desse plantio vai crescer uma nova árvore. E ao invés de uma árvore dando frutos, você vai ter 2, então você vai ter mais frutos e assim por diante. Você recebe o primeiro cliente, o segundo cliente, fica feliz, entrega o seu melhor, grava o feedback, anota, posta isso, se posiciona. Você tem que mostrar. Quando a gente começa a empreender, a gente esquece que não vai ter mais ninguém nos parabenizando por nós batermos as nossas metas. Se a gente mesma não se parabenizar e não colocar lá no nosso perfil, olha, eu alcancei a meta desse mês. A gente não vai falar desse jeito, mas a gente vai colocar ali, olha esse feedback. Alcancei o meu propósito desse mês. Mudei a vida de mais uma empreendedora brasileira. Ela se enxerga como marca, ela se enxerga como empresa, ela se enxerga como um negócio sério. Ela parou de se enxergar como uma marquinha de garagem. Ela se enxerga como a marca que está na garagem e pode ser uma marca vintage, diferenciada, justamente por atender em uma garagem. Então não é sobre o lugar que você está, não é sobre as ferramentas que você tem agora. É sobre como você pensa em relação a tudo isso. E se você tem capacidade e força para aguentar essa estrada. Porque o tempo, quando ele é visto e usado de forma errada, pode trazer algumas patologias, as tais doenças do tempo. Todo mundo já ouviu falar que depressão é excesso de passado. Você fica mergulhada nos problemas que já foram. Ansiedade é excesso de futuro. Você fica pré-ocupada, a sua cabeça fica com uma ocupação por coisas que podem vir a acontecer. Eu li um estudo uma vez que falava que 92% das paranoias que a gente cria, dos problemas que a gente acha que vão chegar na nossa vida, 92% não acontecem. Olha, eu vou repetir. Não acontece. Tipo, na vida inteira, milhares de coisas que a gente fica imaginando. O problema que chega nem é aquele que tu imaginou, então é quase 100%. Quando eu comecei a perceber que pra mim era quase 100% mesmo das coisas que eu imaginava que pudessem dar errado. Se eu começar a criar conteúdo e pode vir hate, pode vir gente falar mal de mim, falar mal disso, falar mal daquilo. Eu tinha 1000 seguidores na época, tudo amigo, pessoas mais conhecidas, e tava com medo de que tipo de hater. Que eu nem vou me enfiar em assunto polêmico pra ter toda essa bagunça que aparece. E isso era o quê? Eu seguia pessoas que estavam sendo canceladas na internet por assuntos bem, assim, que não tem nada a ver comigo, com a minha personalidade, coisas que eu nem quero falar, não me interessa, e eu ficava apavorada com isso. E se eu for cancelada? E também se um dia eu for cancelada pelo que eu tô fazendo aqui, eu sei o que eu tô fazendo. Então, vai passar. Pessoas que não concordam comigo. Isso é ser cancelado. Gente, nem todo mundo vai concordar conosco e nem todo mundo vai acreditar no nosso sonho. Aqui a gente entra nesse outro lugar onde nem todo mundo acredita no seu sonho. E tá tudo bem, e pare de esperar
que as pessoas acreditem no teu sonho se nem tu acredita. Quando tu começar a dar o primeiro, segundo, terceiro passo, as pessoas vão começar a acreditar em você, que você é capaz de realizar. Mas elas não têm a visão do seu sonho, você tem. Então é isso. Onde eu quero chegar? Eu quero comprar um carro. O carro custa 100 mil. Quantos mil você já tem? Qual carro você tem hoje? Vai numa concessionária. Teu sonho é um carro zero. Tu nunca foi na concessionária, porque o sonho tá na tua cabeça. Se tu não for até a concessionária, entender como é pôr o bumbumzinho dentro de um carro zero, saber quanto custa, como que é para financiar, quanto você tem que dar de entrada, tu nunca vai trazer isso pro real. Fica aqui uma tarefa para você. Se permita viver atmosferas diferentes da sua. Saia da zona de conforto. No livro O Segredo da Mente Milionária, eu li uma vez que ele dizia assim: você precisa experimentar ir até um restaurante, o mais incrível, que tu, assim, acha maravilhoso, o restaurante dos teus sonhos, que parece, assim, ó, fora do teu alcance, tu não conseguiria pagar a conta. Entra nesse restaurante, escolhe o prato que você quiser, sem olhar a coluna dos valores, dos preços. Você vai escolher o que você quer comer, sem pensar no preço. Você vai apreciar aquele jantar. Você não vai olhar o preço, você não vai sair de lá se culpando, você vai experimentar o que é viver aquilo, aquela experiência. O prato daquele chefe, daquele cozinheiro, naquele lugar, daquele jeito. Isso vai te fazer, vai mudar a sua fisiologia, inclusive, os seus hormônios. Entende? A sua mentalidade vai girar uma chave ali. Então, qual o seu sonho? Como que eu chego perto dessa realidade? Como que eu... Isso é sair da zona de conforto. E por muito tempo, eu tava falando esses dias com o meu noivo, com o Vinícius, depois falei com algumas meninas aqui na mentoria, porque foi um insight que surgiu diante de uma conversa que a gente estava tendo, e eu estava pensando assim, zona de conforto deveria ser chamada zona de guerra, zona de conhecimento. Sabe por quê? Essa zona de conforto só é chamada confortável porque você conhece tudo que tem lá. Medo, sombras, os monstros que tem ali, os limites. Você conhece tudo, você sabe como que as pessoas reagem, você, sei lá, tu não gosta do lugar onde tu trabalha, é horrível, tóxico, tá te dando 1000 tipos de ansiedade e gastrite. Eu atendo diversas mentoradas que querem sair do CLT para ter paz na vida, ter uma rotina mais saudável, criar a sua própria empresa e gerir de uma forma diferente daquilo que elas estão sendo geridas. Isso é muito comum. Só que existe a responsabilidade, né? Ninguém quer ter essa responsabilidade quando tu diz assim, não, deixa que eu faço melhor. É difícil fazer isso. Mas você precisa se preparar, não é impossível. Então, esse lugar tá ruim, mas reclama, mas não sai de lá. Por quê? Porque você tá confortável de certa forma, você tem um salário que é a tua força, aí você já conhece como que as pessoas reagem, até as pessoas tóxicas desse lugar, você já conhece como elas reagem, então isso é uma zona de conforto. É confortável, é gostoso? Não, é uma zona conhecida. Você sabe como as pessoas reagem, você já sabe quais os problemas que você vai enfrentar, você já sabe como talvez se desopilar daquilo, entende? Não que seja um lugar gostoso, a zona de conforto pode ser um lugar péssimo. E muitas vezes pode ser um lugar aconchegante, gostosinho, macio, quentinho, pode ser. Mas ele vai te levar para o próximo nível? Não. Porque o que te trouxe até aqui não te leva até o próximo momento, até o próximo degrau. Cada momento vai precisar de novas ferramentas, de uma mala nova, entendeu? Tá indo para o lugar onde tem neve, é uma mala. Tá indo para a praia, é outra mala. Tá indo comprar um carro, é uma coisa. Tá indo comprar uma casa, é outra coisa. Entende que tem coisas diferentes? Aqui, eu quero empreender. Em que nicho? O que você precisa? Como que eu posso começar? Não precisa começar gigante. Não precisa tentar começar combatendo o maior do seu nicho. Se inspira nele, mas constrói conforme você precisa. Então, quando surgirem obstáculos, o importante é que você liste esse obstáculo, coloque esse problema no papel, porque quando a gente escreve, ele toma outra proporção. Você começa a entender que tem como combater aquilo. Então, algo que sempre me inspira é
essa questão de olhar para o problema e anotar, é que eu consigo perceber que pessoas já resolveram aquele problema. E quando eu percebo que pessoas já chegaram no lugar onde eu quero chegar, eu tenho certeza que eu também posso. Pode ser que eu demore 1 ano a mais, meio ano a menos, vai depender da minha bagagem. O que eu tenho hoje de facilidade? Eu sou boa em comunicação? Não, eu sou boa em ajustar processos. Onde você é bom? Onde você se sente confortável? O que você gosta de fazer dentro desse nicho que você gostaria de atuar? E vamos lembrar, né, seres humanos aí, que mesmo fazendo o que você ama, vão ter detalhes dessa construção que você vai ter que romper fazendo coisas que você não gosta tanto. E é isso, para a gente crescer, a gente tem que enfrentar os nossos próprios monstros internos, que são esses medos que a gente tem de enfrentar de coisas que a gente quer muito. Então, por exemplo, eu queria muito gravar o podcast, ter um canal no YouTube, mas eu morria de medo disso, por diversas questões. E, inclusive, adiei muito isso porque eu estava esperando o ambiente certo. Só que a gente desenvolveu esse lugar aqui para ser cenário disso. E só depois de quase 2 anos desse lugar inaugurado que eu tô iniciando essa jornada. Porque chegou o dia que eu disse assim, chega, eu vou atuar com o que eu tenho agora. E é isso que eu falo para as minhas mentoradas. Então, casa de ferreiro, espeto de ferro, de ouro, de prata, de bronze, não vai ser espeto de pau. Entendeu? Casa de marceneiro, espeto de pau, de madeira. A gente precisa dar o exemplo. Então é isso. Quando eu vejo seres humanos conquistando aquilo que eu gostaria de conquistar, isso me motiva, porque eu tenho certeza absoluta que se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Nós somos da mesma espécie e eu quero entender o que ela fez para chegar até lá. E eu quero entender em mim o que está me barrando para não chegar. Por que eu não consigo até agora? Então a gente só precisa entender que desenvolver coragem, desenvolver crença, acreditar no nosso sonho é movimento. E para se mover a gente precisa de coragem. Então para que essa coragem exista, você precisa agir mesmo com medo, porque esse medo vai sumindo conforme você vai ganhando experiência. Aí você vai sentindo que tem autoridade, aí você vai colhendo os frutos dos seus primeiros plantios. Isso vai te dar motivação, mas sem a ação, sem o movimento, não tem motivação. Se a gente dividir a palavra motivação, eu amo fazer essas coisas, inclusive quando dá bem certinho, né? Motivo mais ação igual a motivação. Então você precisa de um porquê muito bem estabelecido dentro da sua cabeça, porque se você não tiver um porquê, um motivo muito grande, vital dentro do seu coração, seja ele qual for, ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para quem você ama, isso é muito clichê, mas eu acredito que é clichê porque todos nós queremos ver quem a gente ama felizes, protegidos, saudáveis, e muito disso depende hoje da nossa moeda de troca, que é o dinheiro. O que a gente faz? A gente nem come mais. Uma vez não era o dinheiro, e não é idolatrando o dinheiro. É porque a gente troca hoje no mercado, tu pega a mercadoria e entrega o dinheiro, tu não dá outra mercadoria. Tu não faz uma troca de coisa por coisa que nem era antigamente. Então é isso, a gente precisa dominar, a gente precisa governar sobre as coisas, sobre o dinheiro, sobre as nossas emoções. E assim a gente vai criando a coragem, a motivação para fazer. É agir com medo. Eu já falei uma vez numa live, eu disse, pega o medo. Sabe aquela criança birrentinha que fica berrando, não sei o quê? E a gente foi essa criança. Lembra de você quando queria uma coisa e ficou incomodando a sua mãe? Eu lembro uma vez que eu pentelhei minha mãe porque eu queria uma calça. Olha só, na minha adolescência, agora voltou, graças a Deus, as calças mais largas. Eu queria uma calça larga, pantalona cheia de bolso. Hoje é pantalona e bolso cargo. Mas eu queria aquela calça, minha mãe não queria me dar, eu fiquei incomodei, gente do céu. Aí eu imagino o medo, essa pessoinha incomodativa. Aí tu tem que fazer o quê? Tu tem que pegar ele, vamos junto, fia ele debaixo do braço e arrasta, leva. A gente tem que fazer isso primeiro, depois a gente vai comprar calça. Mês que vem a gente vai comprar calça. Quando eu voltar a gente compra, né? Aquela velha história. Mas é levar o medo junto e acalmar tua mente. Quando tu tiver com medo, escreve. Eu tô com medo do quê? Eu tô com medo que comentem coisas idiotas ou feias no meu conteúdo. Me ofendam. Tá, mas
tu vai se importar quem é que tem coragem de ofender outra pessoa? Uma pessoa que não merece a tua atenção. Simples assim. Hoje eu entendo isso, mas eu pensava, os criadores de conteúdo que recebiam muitos comentários horríveis, assim, eu pensava, como que essa pessoa sustenta? Eu ficava com pena, meu coração ficava, assim, dolorido, eu ficava assustada, apavorada, com pena daquela pessoa. Eu pensava, meu Deus, que horror, como que tá a mente dela? A pessoa nem aí. Porque quando a gente cria esse entendimento de que quando uma pessoa feliz não enche o saco de outra, uma pessoa que tá bem consigo mesma ou tá batalhando para conquistar o seu sonho, ela sabe o preço que é. E ela não tem coragem de ir lá e jogar um balde de água fria na cabeça do outro. Então é isso, tá? E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a mala que você vai fazer hoje? Para onde você vai? Qual o primeiro sonho que você vai realizar? Eu quero muito saber qual o teu sonho. Pode ser lá no direct do Instagram, você pode escrever aqui nos comentários do Spotify ou do YouTube. Fica à vontade. Ou só para me dar um spoiler, assim. Não, eu não quero me meter na tua vida, mas eu quero que você tenha coragem de expor esse sonho para alguém que tá aberto para ouvir e que não vai achar o teu sonho enorme demais para você, gigantesco, absurdo, porque eu ouvi muito isso. Ih, deixa de sonhar, para de ser louca. Meu Deus, mas a Georgia viaja na maionese, né? Eu escutei muito isso na minha vida e sim, eu fiz várias viagens mentais, eu dei asas para minha criatividade, eu dei importância para os meus sonhos. Depois eu comecei a ouvir essas pessoas que diziam que eu estava viajando na maionese, aí eu fiquei paralisada por muitos anos da minha vida, até que eu acordei e entendi que o não eu já tinha. Eu ia caminhar em busca dos meus sims, eu ia fabricar os meus sonhos, eu ia construir uma rotina que me levasse para esses lugares. E o que é essa rotina? Como que eu construo isso agora para a gente finalizar de forma bem prática? Se o teu sonho demanda dinheiro, você precisa saber quanto de dinheiro ele demanda. E você precisa pontuar isso. Você precisa aprender a negociar. Eu quero contar para vocês a história de como foi que a gente abriu a fábrica de marcas, mas a gente começou a calcular o valor para colocar os móveis dentro da sala que a gente já tinha alugado, depois de alugar. E aí eu quase caí dura. E eu teve um dia que eu desisti mesmo, eu aposentei a chuteira, assim, eu disse, não vai dar. Mas olha como é importante nós termos pessoas do nosso lado que entendem o nosso sonho. E pode ser uma pessoa, pode ser você e Deus, inclusive. Porque eu tenho certeza que vai vir uma rajada de motivação, vai vir de algum lado alguém que vai te falar, que vai te abrir as portas. No meu caso foi o meu noivo, o Vinícius, ele disse, não, a gente vai conseguir fazer isso. E depois eu conto pra vocês, eu tive que abrir mão de algumas coisas pra gente ter este sonho. Então são momentos, a gente precisa entender que são momentos. E o que eu fiz? Eu estipulei uma rotina. Quando eu comecei a empreender, eu entendi que eu tinha que mandar na minha rotina ou eu ia me lascar no meio do caminho. Então, o que você faz das 9 ao meio-dia, depois o que você faz das 2 às 18, você que começou a empreender agora, que quer empreender, que fica em casa, que trabalha home office, online, você precisa estabelecer uma rotina que seja rica para você. A hora de organizar as suas marmitas. Você que quer emagrecer tem que ter um tempo para organizar as marmitas. Você que quer ganhar massa muscular precisa de um tempo para organizar as suas marmitas, o que você vai comer. Às vezes você está na rua. Você que precisa comer saudável, que gosta de comer alimentos mais saudáveis, quer comer menos açúcar. A gente precisa ter um lanchinho na bolsa, ter alguma coisa ali. E isso precisa ser feito em um momento de preparo antes. Senão a gente vai ter que comer o que está na rua, o que tem à disposição por aí. Não é verdade? Então, é isso, organizar a sua rotina para alcançar esse sonho. Como que eu organizei a minha rotina? Eu coloquei ali, de manhã eu vou estudar sobre mentoria e palestras. Então, eu comprava cursos online,
como desenvolver métodos de mentoria, como ser uma mentora, o que é mentoria, o que é consultoria, o que é assessoria, quais as diferenças entre esses 3 serviços, o que é um infoproduto, o que é um posicionamento de verdade. Eu comecei, quanto tempo que eu vou estudar por dia? 2 horas por dia eu tenho que estudar. Então, antes de começar o meu trabalho, eu tirava 2 horas antes de começar a atender para estudar. Hoje eu já tenho outras manobras, eu tenho uma rotina um pouco mais flexível, graças a Deus. E a todo esse passo a passo que eu fui fazendo por vários anos. Fui construindo isso por vários anos. E tenha em mente, o teu sonho não é para amanhã. Entenda que ele é para daqui 5 anos, 10 anos. Eu prefiro me preparar para esse tempo mais distante e me surpreender comigo mesma de ter alcançado antes do que ficar frustrada que eu não consegui acelerar a minha vida. Vocês lembram da questão que eu falei das doenças do tempo? O excesso de passado causa depressão, excesso de futuro, a ansiedade. E a do presente, a ausência. A gente fica transtornado, a gente fica desassociado das nossas conquistas, da gratidão. Então, tudo isso é falta de estarmos presentes no hoje, de entender que as coisas na nossa vida acontecem offline, que muitas delas são orgânicas. Você encomenda uma coisa na internet, tem um tempo para chegar, você precisa construir. Eu tive que estudar esse episódio, analisar o que eu já tinha falado sobre esses assuntos, criar um script para não me perder, para conseguir ter um fechamento aqui com vocês, e ter um início, meio e fim. Trabalhar isso, para mim, no início foi muito difícil, porque eu tinha dificuldade de fazer esse fechamento, tá? Eu começava um assunto e aí, como eu trago diversos exemplos, esses exemplos linkam com outras ideias que eu tive. Eu vou parar em outro podcast já, sem vocês nem trocar, sem nem passar uma semana, porque aqui é um episódio por semana. Toda quarta-feira, às 18 horas, você tem esse encontro comigo pra gente se dar esse abraço quentinho e pra eu dizer que tu pode. E pra eu te dizer que tu pode realizar os teus sonhos, que tu tem essa capacidade, não importa como você está, não importa onde você está, você tem essa capacidade. Eu acredito em você, porque se eu conseguir acreditar em mim, não tem nada que vai me fazer desacreditar de ninguém nesse mundo, tá? E eu realmente não acreditava em mim, foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, porque eu acreditava nos outros, ajudava a construir a empresa e a marca dos outros e não conseguia fazer isso pra mim. Então, olhar para dentro de nós, às vezes, é mais difícil do que olhar para o outro. Então, você merece todo amor, cuidado, afeto, carinho, atenção que as outras pessoas do mundo merecem. Você também merece receber de si mesma esse encorajamento, essa força. Você merece uma rotina rica, uma rotina que te leve. Uma rotina rica, para mim, é uma rotina que tem pedaços do meu sonho. Você precisa distribuir pedacinhos do seu sonho na sua rotina. Eu quero empreender, estude sobre empreendedorismo. Eu quero empreender em tal área. Escolhe esse nicho, estuda um pouquinho sobre o seu nicho, depois estuda sobre outros nichos, mas estuda sobre empreendedorismo. Não precisa ser só dentro do seu próprio nicho. A gente vai falar sobre isso em outro episódio. Sobre não mergulhar só no seu nicho, só nos assuntos do seu próprio nicho. Isso quebra um pouco o seu senso criativo. Tá? Então agora a próxima tarefa que você tem é comentar aí qual vai ser a sua próxima trilha de sonhos, qual vai ser a mala que você vai precisar organizar. Comenta se curtiu, se clareou alguma coisa, se tu te identificou, qual a parte que tu te identificou. Se tu não quiser citar uma frase, coloca ali que tu vai preparar a tua mala, coloca só isso. Esse episódio me inspirou a montar a minha malinha, porque eu vou fabricar, eu vou trilhar o caminho para realizar os meus sonhos, um por um. E é isso que a gente vai construir aqui nesses episódios do Tu Pode. A gente vai esmiuçando assuntos que vão nos ajudar, nos inspirar, porque enquanto eu falo para você, reativo isso dentro do meu coração, de verdade. Então a gente vai construindo a nossa vida dos sonhos, a nossa rotina dos sonhos, passo a passo, um pouquinho por dia. Acredite em você, porque você pode, tu pode, eu posso, a gente pode. Juntos nós destruímos o impossível. E até mais. Beijo!